Maravilha. Então, gente, novamente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. A partir de agora, esse evento está sendo gravado. Algumas orientações. Eu vou pedir para que vocês fiquem com o microfone fechado, eu não sei quem estiver falando. Se por algum acaso acabar saindo um pouco de barulho, de ruído, a gente vai fechar por aqui, tá? Para não atrapalhar o andamento do evento. E a ideia é que nós vamos apresentar que três, quatro pessoas vão trazer suas falas, cada uma vai ter 15 minutos. E aí, ao final, a partir das 3 horas, a gente vai ter um tempinho ali para discutir perguntas, dúvidas, né? Então, fiquem à vontade para compartilhar essas perguntas no chat, tá? Então, podem, na medida que tiver acontecendo o evento, pode mandar a pergunta por lá, que depois a gente retoma, e traz ela no final, tá? Então, fiquem à vontade para a gente poder ter esse momento de interação também. Bom, então agora dando início mesmo ao nosso tema, tem um tema diferente, né? Quando a gente fala uma integração de três conceitos, essa mesa que está propondo. Então, inclusão produtiva, adaptação climática, e o conhecimento tácito. Então, o que que a gente quer dizer com isso, né? O Veredas publicou no início desse ano um estudo sobre inclusão produtiva e transição para a sustentabilidade. Eu vou colocar aqui no chat para quem quiser depois conferir, mas é um estudo que busca justamente promover essa ponte de discussão entre esses dois mundos. De um lado, as discussões da transição para a sustentabilidade em todas as suas complexidades e camadas, e do outro, a inclusão produtiva, né? Então, essa dimensão social de como essa transição para a sustentabilidade vai afetar a empregabilidade, vai empregar o empreendedorismo, e a atividade produtiva de pessoas socialmente vulneráveis. Então, como é que a gente pode aproximar essas duas discussões? Só que, como vocês devem imaginar, é um tema muito amplo, então tem diversas formas e diversos caminhos que a gente pode tomar, e a ideia desse evento é a gente poder aprofundar sobre a discussão de adaptação climática. Então, foi nesse contexto que nós decidimos organizar essa roda, né, junto com os nossos parceiros, nossos convidados que estão aqui presentes, especialistas de diversas áreas, para poder trazer um pouquinho essa perspectiva de todos esses temas. Bom, o que que a gente quer dizer, né, com a adaptação climática? Então, só para dar uma abertura, hoje nós vivemos no mundo um cenário de degradação ambiental, que nós estamos nos aproximando de diversos limites, do ecossistema global no que se refere à qualidade de vida para a população humana. Desses limites ecossistêmicos, desses desafios ambientais, o que mais tem sido discutido é o das mudanças climáticas. Então, a emissão de gases do efeito estufa, ela tem diversos efeitos negativos sobre a qualidade de vida da população humana, e a gente tem diversos caminhos que a gente pode fazer de como lidar com essa situação. Um deles é o de reduzir a emissão desses gases, e o segundo é de se adaptar a essas mudanças que já estão em curso. Então, aqui o nosso foco vai ser na adaptação climática. Então, como que as comunidades, as cidades, né, em diversos níveis, podem se organizar frente a essas mudanças que já estão acontecendo, né? A gente vê queimadas no Brasil todo, secas no norte, né? Tivemos chuvas no Rio Grande do Sul. Então, assim, isso já está acontecendo. O que que a gente pode fazer, a respeito? Então, essa é a dimensão da adaptação climática. Só que para a gente poder se adaptar, isso envolve mudanças nos nossos padrões de consumo, nos nossos padrões de produção, que vão impactar as pessoas e os setores econômicos. Então, você tem pessoas que vão perder empregos, tem oportunidades que vão ser criadas de mercado, você tem pessoas que vão ser deixadas de fora desse processo de adaptação. Então, aqui a gente quer discutir assim, como que essa mudança social vai afetar esses grupos. E para a gente poder entender esse fenômeno em toda a sua amplitude, nós temos que ter evidências, temos que ter dados científicos, nós temos que ter diálogo com o poder público, e nós temos que entender, muitas vezes, a perspectiva de quem está na ponta, de quem está na ponta nessas comunidades sofrendo, né, ou mesmo sentindo os efeitos, podem ser negativos, podem ser positivos, dessas mudanças. E é nesse contexto que a gente tem que trazer o conhecimento tradicional, o conhecimento indígena, quilombola, das comunidades de diversos tipos, do centro, da periferia, e é nesse contexto que a gente traz aqui, é a isso que a gente se refere do conhecimento tácito, esse conhecimento de quem está na ponta e que pode compartilhar essa visão, né, de ter uma voz e de poder trazer uma perspectiva que muitas vezes ela não é registrada, ou mesmo não é ouvida, né? Então, a ideia é que a gente possa promover esse diálogo desses três eixos que muitas vezes estão em caixinhas separadas, né? Então, conhecimento lá na ponta, adaptação climática e inclusão produtiva.
Então, bom, tendo esse contexto, eu gostaria de trazer aqui, convidar para fazer a primeira fala o Júlio Chiqueto, que é da Flaxo Brasil. Ele foi um dos autores do nosso estudo de inclusão produtiva e transição para a sustentabilidade. O Júlio, ele é geógrafo, ele é professor da Flaxo Brasil, doutor em geografia física e supervisor da especialização em ambiente e sociedade da mesma instituição. Então, ele tem pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da USP e pelo Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da IACH, e presta consultoria na área de mudanças climáticas, poluição do ar e do ambiente urbano para ONGs e organismos internacionais. Então, Júlio, seja muito bem-vindo. Vou abrir esse espaço aqui para a gente ter 15 minutinhos e qualquer coisa eu te aviso aqui no chat se estiver passando tempo, tá bom? Fique à vontade. Obrigado, Júlio, meu xará aí, agradecer ao pessoal do Veredas aqui pelo convite. É muito bom estar nesse espaço. Acho fundamental a gente promover, né, essas trocas aí entre esses ambientes tão diferentes, né? Porque se a gente não se unir, né, a coisa não avança da forma como a gente quer. Então, eu vou então compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Achei a minha apresentação. Eu programei para 15 minutos. Se eu estiver passando do tempo, aí vocês já me avisam, tá, pessoal? Pode falar, não tem problema. Tá aparecendo para vocês? Tá tudo certinho? Assim, tudo Tá bom? Beleza, então vamos nessa. Bom, então aqui temos a proposta do evento, né? Eu vou começar então a minha apresentação. Esse daqui vai ser um roteirinho da minha fala. Eu vou falar um pouquinho sobre impactos e vulnerabilidade climática. O Júlio já introduziu o tema aí da climática, a questão de mitigação e adaptação. E eu acho que é importante a gente ter um pouco dessa dimensão dos impactos e da vulnerabilidade para a gente entender o tamanho da importância que esse tema tem, né? Então, acho que esse vai ser um pouquinho do meu papel aqui inicialmente, né? Fazer um pouco essa fala do Cavaleiro do Apocalipse. A gente que trabalha com mudança climática, infelizmente, a gente às vezes tem que fazer esse papel, né? De conscientização. Depois eu vou falar um pouco mais sobre adaptação climática, eu vou trazer algumas iniciativas, né, que contemplam diversas frentes de adaptação climática, e aí eu vou, né, fechar minha fala, tá? Então, eu trago aqui esse gráfico, pessoal, que é do Copérnicos, tem um observatório europeu, tá, de ambiental, sobre mudança do clima, tem aqui o link embaixo, depois eu posso disponibilizar para quem quiser. É um gráfico que traz a temperatura, na verdade, é a anomalia das temperaturas do ar, né? A anomalia sendo aquele valor que... esses valores em cinza são todos os anos desde 1940, né? E a referência é o período antes, né, da última Revolução Industrial, de 1950 a 1900. E nós temos aqui destacado esses 2 anos aqui, né, em laranja, aqui dourado, né, laranja escuro, e no vermelho escuro, os anos de 2023 e 2024, que realmente saltaram muito acima da média de todas as outras décadas, tá? E a gente está observando esse aquecimento, então, de forma muito intensa. Agora, em outubro de 2024, nesses dados são super atualizados, nós já atingimos 1,65 graus de aquecimento, tá? Então, assim, estamos já aí. Nesse mês, a gente acabou já passando, né, o que o Acordo de Paris previa. Em 2023, no segundo semestre, passamos também. Então, só trouxe esse gráfico para iniciar minha fala, para mostrar que realmente está sendo observada, né, esse aumento da temperatura. E a mudança climática ela tem a ver com isso, porque esse aumento da temperatura é o grande combustível para todas as mudanças que a gente vai ver na atmosfera, como, por exemplo, as chuvas mais intensas. E aí eu trouxe aqui como exemplo, né, as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em abril, maio desse ano, foi uma tragédia, assim, imensurável, né, gente? Eu trouxe aqui algumas fotos, né, de antes e depois, das cidades de Lajeado à esquerda e Encantado à direita, e a gente vê o tamanho que foi essa tragédia, tá, pessoal? Isso aqui foi do Instagram de Alpizza, tá aqui o link, é um perfil bem interessante. E aqui nós temos alguns dados sobre os danos que aconteceram durante essas inundações, né? Então, foi realmente muita chuva, tá? Mais de 800 milímetros em poucos dias, né? Então, assim, realmente é uma quantidade absurda de água. Estão sendo feitos estudos, né, para se entender até que ponto isso foi produto da mudança climática ou de uma variabilidade natural, mas todos os especialistas concordam que provavelmente teve sim uma influência muito grande de mudança climática. Infelizmente não dá tempo de eu me aprofundar na circulação atmosférica do período, etc., mas enfim,
Atingiu aí 95% das cidades gaúchas, né? Centenas de mortos e desaparecidos, milhares de pessoas e animais também resgatados, desabrigados. Olha isso, eu digo, mais de 500.000 de pessoas desabrigadas, né? Isso é muito trágico, né? E também trechos de estradas com bloqueios, faltas de água, luz, internet. Então, assim, é o que a gente costuma chamar de impactos que são multissetoriais, né? Eles vão afetar diversos setores, como, por exemplo, o transporte, a comunicação, as infraestruturas todas, o lazer, né? Enfim, então, além da gente ter as perdas, né, de vidas humanas, animais, etc., que é o que mais importa, a gente tem também prejuízos financeiros muito grandes, né? Mais de quase 9 bilhões de prejuízos financeiros, uma estimativa da Confederação Nacional dos Municípios, tá? Então, assim, a gente tem que entender que a mudança climática, ela traz consigo também isso, além das perdas humanas, uma perda financeira, né? Então, todo risco climático, ele tem que ser entendido também como um risco financeiro, né? Eu acho que essa noção a gente ainda precisa fazer ela avançar um pouco mais também para engajar diferentes setores, né, da sociedade. Então, fazendo assim um pouquinho da parte teórica, né, o que que é exposição e o que que é vulnerabilidade, quando a gente tem áreas com algum risco ambiental, como por exemplo, risco de eventos extremos de chuva, que vão se sobrepor com aonde tem a população, nós temos o que chamamos de exposição. Então, a população está em um lugar onde tem risco ambiental. Porém, se eu quero entender quais são as características socioeconômicas dessa população, né? No caso, se for, por exemplo, uma população de baixa renda, uma população que reside em moradias precárias, e se a gente levar em consideração características locais, né, do terreno, como, por exemplo, o relevo acentuado, a hidrografia, né, presença de córregos próximos, etc., o tipo de clima da região, essas características locais, que envolvem tanto os aspectos ambientais quanto sociais, elas nos dão o que nós chamamos, né, do perfil de vulnerabilidade. Então, ele é um passo além da exposição, né? A vulnerabilidade, ela contempla diversas outras características socioeconômicas, né, e territoriais que vão configurar uma situação de maior ou menor vulnerabilidade, tá, gente? E a baixa renda é atualmente um dos principais vetores de vulnerabilidade socioambiental, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. No entanto, nós, como, né, seres humanos pensantes, nós temos uma capacidade de nos adaptar ou de regular essa vulnerabilidade, né, através de ações, né, como o Júlio mesmo explicou, de adaptação climática, né? Então, de aumentar nossa resiliência, nossa forma, né, mudando aí, modificando nossos sistemas produtivos, né? Enfim, também as regiões rurais, enfim, mudando um pouco do que a gente tem feito até agora, porque todas as nossas infraestruturas, né, e as moradias, etc., os sistemas produtivos, foram todos projetados para climas que não estão mais existindo, condições climáticas que já estão mudando. Então, a gente realmente precisa repensar tudo isso para podermos existir em um novo clima, tá? Então, aqui tem alguns impactos, tá, gente, que trazem não só a perspectiva do Rio Grande do Sul, mas de todo o território brasileiro, né? Então, nessa última década, de 2013 a 2022, milhões de brasileiros que foram desabrigados por conta de eventos climáticos extremos, né? Milhões de moradias danificadas, menos de 15% dos municípios têm um sistema próprio de alerta de desastres, então são coisas que a gente precisa investir muito no Brasil, né? Menos de 10% têm núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Dos 5.500 municípios, né, quase 5.200 registraram algum tipo de desastre no período. Então, a vulnerabilidade dos municípios brasileiros é muito alta, independente se são municípios grandes ou pequenos, né? E cerca de 10 milhões de pessoas ainda vivem em áreas de risco, tá? Então, a referência é esse estudo aqui, que eu super recomendo para quem quer se aprofundar na questão da vulnerabilidade em áreas urbanas, tá? Bom, então o Júlio já adiantou um pouquinho essa parte, né? A gente tem diversas formas de enfrentamento, né, das mudanças climáticas, e a gente vai focar principalmente nessa questão aqui da adaptação, que seria essa nossa habilidade de tentar planejar para minimizar os impactos da mudança climática, né? Então, quais são as diferentes iniciativas que a gente tem dentro da adaptação climática, né? Claro que, assim, todas essas outras formas são válidas e necessárias, né? A gente precisa mitigar a emissão dos gases, a gente precisa remover carbono da atmosfera, enfim, precisamos repensar aí tudo, mas hoje vamos aqui na adaptação e na resiliência, que são conceitos bastante parecidos, né? A gente pode categorizar a adaptação climática em três frentes, né, em três categorias, digamos assim, que seria a estrutura física, né, a adaptação por
social e adaptação institucional, né? Pensando na infraestrutura, nós podemos pensar em imagem, modificar grãos geneticamente para que eles sejam mais resistentes, tudo que envolve a infraestrutura física, né? E o Júlio, desculpa reflorestamento, te a interromper. gente vai falar Júlio, um pouquinho disso também. A adaptação social, ela já leva em conta, por exemplo, a conscientização, né? Mapeamento das vulnerabilidades. a gente teve um probleminha técnico, acho que o Júlio caiu. Eu ia pedir para ele desligar a câmera, porque eu acho que estava sobrecarregando um pouco, mas eu acho que ele caiu. Eu vou avisar ele, gente, só um minutinho. Isso, acho que quem tiver com um problema, né, na conexão poderia desligar a câmera, mas talvez, acho que ele conseguiu voltar. Vamos ver se a gente tem um retorno dele. Oi, gente, desculpa. Aqui tá ventando bastante, aí minha conexão tá ruim. É o impacto da mudança climática aqui aparecendo, né? Os ventos fortes se atrapalhando da minha palestra. Deixa eu compartilhar de novo, gente, desculpa. Aonde que Júlio, para que eu parei de falar? Oi? talvez, se você desligar a sua câmera, Ah, sobrecarregue menos. boa, Vamos vou testar, fazer. fazer um Vou teste, talvez isso ajude. Tá, peraí, onde é que eu tô? Aqui. É aqui, em algum lugar? Peraí. Como que a gente faz? Deixa eu parar de compartilhar. Aqui. Pronto. Acho que vai sobrecarregar menos. Então, eu estava falando para vocês sobre adaptação, né? Aqui. Isso. Beleza, tudo certo? Eu posso continuar? Sim. Ok. Então, existem então diversas frentes de adaptação climática, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas duas primeiras, que é a da infraestrutura física e a da social. Nós temos também a institucional, que é por meio de leis e regulações políticas, né? Que isso é super importante também, tá? Mas a gente vai focar nas outras duas. Quando a gente pensa, então, nessa questão das soluções integradas, né, como, por exemplo, as soluções baseadas na natureza, elas são um exemplo que une tanto a frente de infraestrutura física quanto a frente social, né? Por que isso? Quando a gente pensa no aumento de áreas verdes, por exemplo, em regiões urbanas ou rurais, a gente vai estar promovendo o quê? Uma maior regulação ecossistêmica, né? A vegetação, ela ajuda o solo a absorver a água. Então, o que acontece? Quando tem uma chuva, mais umidade é absorvida por esse solo, né? E aí menos umidade, menos água, né, fica para o escoamento superficial. Isso significa que as regiões que têm vegetação, elas sofrem menos enchentes do que as regiões que são asfaltadas, por exemplo, porque dali o asfalto não absorve quase nenhuma água comparado, né, ao solo com vegetação, e essa água toda vai escoar muito rápido e vai provocar inundações. Então, sabidamente, né, a gente sabe que as áreas verdes, como parques urbanos, parques lineares, etc., praças, elas ajudam na contenção de enchentes por um efeito físico mesmo, né? Outra questão também é que as águas, né, o que a gente chama de infraestrutura azul, né, ajuda também a, por exemplo, filtrar, né, a vegetação, né, no entorno dos corpos de água, ajuda a filtrar os poluentes, né, então a água fica com uma qualidade melhor, né. Além da questão da equidade, por exemplo, né, que assim, todo mundo tem que ter direito a áreas de lazer, áreas verdes, né, e quando você amplia esse tipo de iniciativa na cidade, nós estamos promovendo, então, tanto uma adaptação, né, física, do ponto de vista da redução das temperaturas, porque as árvores, elas também têm esse efeito de reduzir as temperaturas, né, quanto do ponto de vista mais democrático, né, da gente promover mais lazer, o acesso, né, a áreas de lazer, a parques, etc., fortalece a saúde mental, etc., né, então, a gente, assim, costuma dizer que é uma das soluções mais baratas que tem, né? As soluções baseadas na natureza, porque não envolvem grandes tecnologias, só que precisa o quê? De planejamento e intervenção nos espaços urbanos, né? E aí tem um desafio que é o conflito de interesses, né? Devido ao preço do solo urbano, etc., né?
Outras questões que a gente pode fomentar, né, desse ponto de vista, é justamente também essa parte da economia, né, porque quando você instaura um parque numa região, você está promovendo também turismo, né, atividades econômicas, né, pessoas que vão estar ali vendendo produtos, enfim, você estimula a visitação naquele bairro, né, então isso também tem um efeito indireto, né, de promover maior resiliência para as populações, porque você fortalece as atividades econômicas, né, de pessoas que podem estar ali trabalhando nessas iniciativas de diversas formas, né. Então, temos aí também saúde física e mental e mobilidade, né? Porque os parques, eles podem também servir como rotas, né? De um lado a outro da cidade, de bicicleta ou caminhada dos modais de transporte ativos, né? Esses slides aqui eu peguei do WRI Brasil, tá, gente? Só para citar a fonte. No nosso relatório, né, que o Júlio Campos comentou, a gente trouxe aí, então, algumas questões que podem estar alinhadas com isso, como, por exemplo, a área da construção civil, né? Como é que a gente junta, então, essa questão, né, da adaptação climática com a inclusão produtiva? Eu dei alguns exemplos agora, falando sobre os parques, que eles podem, né, estimular, né, a economia local, a gente podem ser fontes, né, de geração de emprego e renda, mas a construção civil a gente identificou nesse relatório, né, que a gente publicou ano passado, como uma área muito promissora, porque ela é uma área que emprega muitas pessoas, né, uma área que cresce muito, é muito dinâmica economicamente, e que ela pode também incorporar princípios de sustentabilidade para que a gente aproveite todo esse contingente, né, de pessoas que trabalham para alinhar as novas infraestruturas dentro de uma perspectiva da adaptação, né? Então, vamos adaptar as nossas infraestruturas, vamos gerar emprego a partir disso, né? E vamos ter cidades que sejam fisicamente mais resilientes, né? A enchentes, a ondas de calor. Vamos procurar, então, materiais que sejam mais resistentes ao calor, por exemplo, né? E diversas outras iniciativas que podem ser feitas, né? Como os telhados verdes, né? Entre outras. Então, tá aqui o link do estudo para quem se interessar. Né, a gente tem várias áreas que foram identificadas como prioritárias, né, desse ponto de vista de juntar a inclusão produtiva com a transição para a sustentabilidade. Essa é apenas uma delas, né, que tem a ver aqui com a minha fala. Aqui eu trouxe de novo esse slide, pessoal, por quê? Porque a baixa renda, né, como eu falei antes, ela é identificada atualmente como um dos vetores de vulnerabilidade ambiental, tá? Por que isso? As pessoas de baixa renda, elas normalmente têm menos acesso à informação, elas têm menos acesso à saúde, elas moram em moradias mais precárias, elas habitam ambientes também mais contaminados, tá? Então, são diversas formas, né, diversos impactos que ocorrem com a população de baixa renda e que culminam com uma vulnerabilidade maior, né? Então, se a gente traz iniciativas que podem promover emprego e renda e maior autonomia para essas populações, a gente também vai estar atacando essa frente, né? Então, tanto de um ponto de vista infraestrutural, né, trazendo aí soluções baseadas na natureza ou outras formas, né, de você adaptar a construção civil para a mudança climática, digamos assim, de cima para baixo, mas também de baixo para cima, né? Que eu quero dizer o quê? Fortalecendo a autonomia das populações vulneráveis pela promoção de iniciativas que vão gerar emprego e renda para essas populações, para que elas sejam menos vulneráveis, né? Possam ter mais acesso à saúde, possam ter mais condições de se informar, possam habitar, né? Não precisem morar em lugares, né, de risco ambiental, entre outras questões, né? Um dos exemplos que a gente traz no relatório é o caso das cisternas, né, no semiárido brasileiro. E aí, a gente destacou lá no relatório, né, que a construção das cisternas, né, otimizou as potencialidades locais, gerou benefícios secundários, como a regularização fiscal de lojas de material de construção, postos de combustível, entre outras. Os pedreiros capacitados pelo programa foram incorporados em outros projetos do governo federal, né? Então, isso daqui é um excelente exemplo onde a gente conseguiu unir, né, a segurança hídrica, né, a gente trazer aí resiliência contra secas e ajudar as pessoas a terem emprego e renda e mais autonomia também, para que elas também possam, né, estarem mais protegidas dos impactos ambientais, né? Então, acho que é interessante esses exemplos, né? Já estou caminhando aqui para o encerramento, tá, da minha fala, mas eu queria trazer também um exemplo que traz aí o Cinturão Verde de Medellín, que traz aí todas essas questões aliadas às soluções baseadas na natureza, né? Um cinturão verde cercando a cidade, né? Que tinha diversos objetivos, né? De adaptar a cidade para as mudanças climáticas, ajudar na redução de enchentes, das temperaturas, e que, como resultado, também trouxe
capacitação, emprego e renda, por meio de ações de educação ambiental, ecoturismo e hortas comunitárias, né, estimulando o desenvolvimento em áreas desfavorecidas. Então, não é impossível a gente conseguir juntar todas essas agendas, né? A gente trazer aí a resiliência urbana aos eventos extremos, a promoção de emprego e renda por meio da inclusão produtiva, né? E o desenvolvimento de áreas desfavorecidas, né? A gente só precisa entender esses exemplos, entender o que vai funcionar em cada localidade, porque a adaptação climática ela tem um caráter muito local, né? Mas a partir desse conhecimento a gente consegue, então, planejar e promover ações que estejam alinhadas com esses princípios, porque já estão sendo feitas, né, no Brasil e em outros lugares do mundo, né? E, enfim, o projeto começou, né, pela prefeitura, mas teve o apoio da National University of Columbia. Então, isso daqui é muito importante também, né, a gente trazer essas diversas instâncias de produção do conhecimento, né? A participação popular aliado com o conhecimento acadêmico, né? Onde a gente não fala que um é melhor que o outro, né? A gente tem simplesmente diferentes vivências, né? Diferentes instâncias de produção do conhecimento, mas que para a promoção desse tipo de iniciativa a gente vê que é super importante, né? A gente trazer aí tanto a gestão pública, como o setor privado, como a academia e também a participação popular. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar aqui, tá? Porque já deu o meu horário. Eu agradeço muito o convite e fica aqui o meu contato, né? E me disponibilizo aí para discutir os assuntos até o final do evento. Obrigado. Legal, Ju, perfeito. Muito obrigado pela sua fala. Eu acho que traz exemplos, né? Acho que isso ajuda bastante a visualizar os conceitos de forma bem clara. Eu acho que foi uma ótima introdução aqui para o nosso tema. Eu queria aproveitar, sem mais delongas aqui, para chamar a Kelly, do Instituto Polis. Ela é assessora de projetos no Instituto Polis, pós-doutoranda do Centro de Síntese de Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Então, ela atua com diversos temas, como questões urbanas, direito à cidade, política pública subnacional, rede de cidade, direitos humanos, estudos de gênero. Então, a Kelly atua com diversos temas ali relacionados com a temática urbana. Eu vou convidar ela para fazer sua fala, 15 minutinhos, a gente vai controlando o tempo por aqui. Pode ser? Pronto. Vocês veem minha tela? Agora Sim, sim. só não está na apresentação. Ela não tá grande, agora tá grande? Ah, agora sim. Isso. Sim. Bom, bom, boa tarde. Deixa eu ligar o meu timer aqui, para não passar muito o tempo. É, Bom, boa tarde. Então, eu sou Kelly, trabalho no Instituto Polis. Estou fazendo ainda pós-doc, foi onde conheci o outro Júlio, né, que acabou de falar, o Júlio Chiqueto. Enfim, tenho atuado no Instituto Polis, tanto com a pauta é, de territórios de cuidado, que eu acho que é um assunto também muito interessante, que a gente super também pode conversar depois, para quem tiver interesse, mas também com a questão da justiça climática, por conta da nossa atuação pelo Polis, na plataforma global pelo direito à cidade, que é uma plataforma, uma rede internacional de organizações da sociedade civil, que o Polis coordena praticamente, e eu estou atuando bem de frente com esse tema e também liderando um dos projetos enfocado na cooperação interregional para a promoção da justiça climática a partir do direito à cidade. Então, acho que só para quem não conhece o Polis, né? O Polis é uma organização sem fins lucrativos, que foi criada no fim da década de 80, muito conectada aos movimentos nacionais de reforma urbana, ligados à mobilização na Constituinte. Atua desde a sua criação com a mobilização em defesa do direito à cidade, é a nossa o grande fio condutor dos nossos projetos, né? Entendendo que o direito à cidade é um direito da gente ocupar, produzir, participar dos processos urbanos que nos afetam diretamente, é o direito da gente estar na cidade de forma segura, é o direito da gente ter espaços públicos e serviços que não são discriminatórios e que garantam a convivência e a participação de todas as pessoas.
Enfim, é um conceito que a gente considera guarda-chuva de muitas mobilizações urbanas, de movimentos sociais urbanos, e que a gente acredita que consegue mobilizar uma série de componentes e de aspectos que são muito relevantes na nossa luta na cidade, pela cidade. Então, a questão da moradia, a questão da mobilidade urbana, estão todas incluídas um pouco na nossa reivindicação pelo direito à cidade. A gente atua de uma forma muito próxima, né, com movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil. Temos também feito, acho que nos últimos anos, sobretudo, uma série de pesquisas bem, acho que interessantes, né, sobre as diferentes questões sociais na cidade. Então, também somos um centro de pesquisa. É, um centro agora também de formação. A gente tem também uma escola da cidadania que realiza uma série de formações sobre diversos temas do direito à cidade. E temos também vários projetos em parceria, inclusive com esferas governamentais. é, enfim, então é um pouco o nosso trabalho. Bom, acho que para falar, acho que a minha fala hoje vai ser muito enfocada na questão, sim, da adaptação, mas a partir dessa perspectiva da justiça climática e dos grupos vulneráveis e marginalizados, que são os que têm menos condições, que são mais impactados pelos efeitos adversos das mudanças climáticas e os que têm menos condições de se adaptarem e de se recuperarem desses efeitos. Então, como eu disse, o Polis trabalha com direito à cidade, então acho que eu saio da perspectiva de pensar a questão dos efeitos das mudanças climáticas no contexto urbano. Então, acho que de uma forma geral, eu não vou falar nenhuma novidade aqui nesse contexto, mas acho que é sempre importante a gente lembrar os elementos, né, que eu acho que compõem esse contexto de extrema vulnerabilidade para as populações urbanas. Então, a gente tem um modo de produção do espaço urbano que impede o pleno direito a uma habitação adequada e o acesso a serviços básicos para todas as pessoas. Então, a gente tem uma proliferação, né, de moradias autoconstruídas e que, infelizmente, não conseguem acessar os principais serviços públicos e serviços muitas vezes básicos, né, para a qualidade de vida de uma população majoritariamente de baixa renda, baixa escolaridade, uma população negra. A gente tem uma mobilidade que ainda continua sendo baseada no transporte individual motorizado, que é altamente poluente. E aí a gente tem questões que também a gente pode conectar com o com não direito à moradia adequada, né? Então, a questão das proximidades e das distâncias da cidade, de onde estão concentrados os empregos e aonde estão concentradas as moradias, e como isso também impacta na mobilidade urbana. A gente tem uma gestão de resíduos sólidos urbanos muito pautada no uso de aterros sanitários, que são espaços também que a gente não tem falado tanto, mas que são espaços bem relevantes para a questão de emissão de gases de efeito estufa, principalmente o metano, que é um gás altamente poluente. Então, como a gente consegue pensar uma gestão de resíduos que seja né, que a gente consiga elevar a porcentagem de recicláveis e também de compostagem dos resíduos orgânicos, que também é uma pauta que o Polis tem entrado com força, que é falar de compostagem. A gente composta uma porcentagem muito baixa dos nossos resíduos orgânicos, muito inferior do que a gente poderia para evitar né, essa não gestão, né, desses resíduos que são produzidos na cidade. E aí eu vou trazer o caso de São Paulo. Eu não sei se a maioria daqui que está presente aqui é de São Paulo, mas acho que é importante, enfim, como o Polis está em São Paulo, ele não atua apenas no município de São Paulo, mas a gente tem bastante pesquisa territorializada, com dados territorializados de São Paulo. Acho importante trazer, porque acho que a análise de dados com base no território, a gente também defende que é muito importante para a gente entender mais a fundo onde estão localizadas as desigualdades. Então, se a gente olha nesses 4 mapas pequenos, à esquerda, a gente consegue ter a noção de onde estão concentradas a população negra da cidade. Então, a gente vê que principalmente, né, nas franjas, né, nas margens da cidade.
a gente consegue ver que a renda média domiciliar, quanto mais vermelho o mapa, é menor a renda média domiciliar, quanto mais verde, maior a renda. Então, nenhuma novidade, que é no centro expandido da cidade, a maior renda. É onde a gente consegue ver no terceiro mapa, aonde estão localizados os domicílios em que mulheres são responsáveis pelo domicílio, com até 1,5, até um salário mínimo, desculpa, também concentrada nas franjas da cidade, muito, acho que compatível também com o mapa de onde está concentrada a população negra, e aonde está a maior oferta, né, da coleta de esgoto. Também no centro expandido, com uma oferta mais precária, né, nas franjas da cidade. E aí, quando a gente pega esses 4 mapas que mostram um pouco, né, o estado, né, de como está a cidade de São Paulo, a partir de vários aspectos, e a gente compara com o mapa da extrema-direita, que é a área de risco geotécnico, então, áreas de, por exemplo, deslizamentos, a gente vê que quanto mais, né, vermelho, laranja, são as áreas de maior risco. E também não à toa, não é uma coincidência, são as áreas também periféricas, onde tem maior concentração de população negra, menores rendas, mais mulheres como responsáveis do domicílio ganhando até um salário mínimo e menos provisão de esgoto, né? Isso não é uma coincidência, né? E esses 2 mapas que eu trago aqui, eles são de um estudo ainda mais recente do Polis, lançado, na verdade, faz exatamente 2 semanas. Convido a todos a também acessarem esse estudo, são os indicadores, é o raio-x, a gente chamou de raio-x de São Paulo, uns indicadores de direito à cidade, e a gente também consegue ver que a maior ocorrência de alagamentos e inundações está também concentrada nas periferias, então é onde tem a maior parte dos registros, também nas áreas periféricas. Então, o que a gente pôde ver, né, contestar, conseguiu comprovar a partir desses mapas, e isso, obviamente, estou trazendo para o caso de São Paulo, mas se a gente for fazer essa análise, provavelmente na maior parte das cidades brasileiras, a gente vai ter uma análise parecida, né? É que a gente vive numa situação de injustiça climática, né? Então, essa foto, acho que só ilustra o episódio que aconteceu em São Sebastião, no litoral de São Paulo, em fevereiro de 2023, em que centenas de famílias perderam suas casas, né, ainda, né, sem contar o número de mortos, né, por conta das altas chuvas e do deslizamento, né, de terra que aconteceu e que afetou sobretudo as famílias de baixa renda que viviam, né, nas encostas, nesses morros, famílias essas que grande maioria ainda está ou em moradia provisória, que não teve seu direito à moradia adequada ainda suprido, garantido pelo poder público, e que ainda tenta né, se recuperar desse episódio que aconteceu há quase 2 anos já. Então, quando a gente pensa em justiça climática, a gente está falando do quê? Né? Que os efeitos extremos das mudanças climáticas, eles não afetam a todas as pessoas da mesma forma. Eles afetam a todas as pessoas, mas não da mesma forma. E que a gente tem que levar em consideração aspectos de raça, classe, gênero e território, porque são aspectos que influenciam em como essas pessoas elas estão expostas a esses eventos e como elas podem se prevenir e se recuperar dos efeitos negativos desses eventos. A gente tem discutido muito a questão do racismo ambiental, uma população negra estruturalmente é aquela que sempre vai ser a mais afetada e é sempre a que vai ter menos recursos para se recuperar desses efeitos negativos, e como isso, então, falar de injustiça climática é falar de uma série de injustiças sociais, entre elas, né, raça, e também a gente pode levar isso para discussão também de gênero, enfim. E aí tá, a gente tem uma situação de injustiça climática. Quando a gente pensa em soluções, a gente acha que qualquer solução para a questão da crise climática, elas têm que levar em consideração que a gente já parte de uma linha de saída que é de desigualdade social, né? É uma estrutura desigual. E que para a gente conseguir, de fato, é, é, lidar com as mudanças climáticas, a gente tem que pensar em soluções que sejam interseccionais, que levem em consideração essas múltiplas desigualdades e que coloquem as pessoas no centro. E aí eu cito o Fernando Delgado, que é um especialista da rede ESC, que é de é, direitos sociais e econômicos, que diz que a dificuldade está na mudança dos modelos e na compreensão de que a mudança climática é um problema de injustiça
e não de partículas no ar, né? Então, a gente tentar levar em consideração que é isso, né? Quem mais polui, quem mais é afetado, quem consegue se recuperar mais rápido. Se a gente for analisar todas essas camadas das mudanças climáticas, a gente vê que, de fato, tem uma questão de injustiça, que está no seu cerne, né? E aí, então, por isso a gente defende a questão da abordagem, de uma abordagem baseada em direitos humanos. E é isso, a gente pode, inclusive, fazer referência à própria ONU, que acho que, se eu não me engano, desde 2018, já reconhece o direito a um ambiente sustentável, como um direito humano, e que é um direito muito central para a realização de outros direitos humanos. E aí, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, né, coloca uma série de recomendações que devem ser seguidas para garantir uma abordagem pautada em direitos. Então, mitigar as mudanças climáticas e prevenir os impactos negativos nos direitos humanos, garantir que as pessoas tenham capacidade para se adaptarem, garantir a responsabilização, né, que a gente chama de accountability, e a reparação dos danos aos direitos humanos causados pelas mudanças climáticas, proteger os direitos humanos dos danos causados pelas empresas, garantir a igualdade e a não discriminação e assegurar uma participação significativa e informada. E aí, nesse sentido, a gente tem trabalhado, então, a partir da justiça climática, a partir de uma abordagem do direito à cidade, que a gente acha que pode trazer contribuições para essa abordagem, porque coloca a questão territorial no centro, né? Então, tenta fazer essa intersecção entre a vulnerabilidade climática, os aspectos a intersecção entre a vulnerabilidade climática e os aspectos socioterritoriais, então tenta localizar a discussão sobre o debate das mudanças climáticas. É uma abordagem sempre pautada nos direitos humanos, é uma abordagem que traz muita discussão sobre o direito à moradia adequada, como também uma forma de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, então colocar a moradia também no centro dessa discussão. A gente não está falando de direito à cidade, só o direito das pessoas que vivem na cidade, como se fosse uma dualidade entre cidade, entre urbano e rural. Não. Quando a gente fala de direito à cidade, a nossa interpretação é que a gente tem que fortalecer que o rural não vive sem o urbano não vive sem o rural. Então, a importância é de se fortalecer essas conexões e que deve ser sempre pautado no processo participativo, centrado nas comunidades. E aí, para isso, acho que um primeiro aspecto que eu queria salientar aqui do que a gente tem feito é tentar aproximar, né, o entendimento, até a gente tem falado de letrar, né, um pouco esse letramento dos movimentos sociais urbanos para a discussão climática, porque ainda é uma discussão muito técnica, com muitos jargões, ainda muito fechada em si mesma, então como a gente consegue aumentar o conhecimento, de fato, né, o entendimento, né, desses movimentos para a questão das mudanças climáticas para além do superficial, né? Já acabou meu tempo, né? Então eu vou correr. E então a gente tem 2 documentos que foram produzidos, né, no âmbito da Plataforma Global pelo Direito à Cidade, mas com muito envolvimento do Polis. Esse último, esse glossário, lançado há um mês, que é uma forma mesmo de tentar decifrar esses conceitos climáticos a partir de uma visão territorial, de direitos, e até uma visão crítica, né, desses principais jargões técnicos do clima, e esse outro que é o do direito à cidade, caminhos para a justiça climática, que é tentando pautar um pouco essa discussão da justiça climática a partir do olhar do direito à cidade. Esses 2 documentos estão disponíveis de forma gratuita para download nesse site aqui, right2city.org. Então, e aqui brevemente, acho que antes de eu terminar, eu vou só passar por 2 experiências que o Polis tem desenvolvido e que tem muito a ver com essa questão da adaptação, colocando as pessoas no centro. Então, em 2023, a gente fez um trabalho intenso com a comunidade caiçara de Ponta Negra, no Rio de Janeiro, desenvolvendo um plano comunitário da Defesa Civil de adaptação climática com a comunidade. Foram, acho que, mais de 200 moradores, né, que participaram, e aí sendo produzidos um mapa de suscetibilidade, né, a inundações e deslizamentos, e aí depois, a partir desse mapa, a elaboração de um mapa de risco, considerando os aspectos das ocupações e construções físicas, né, das moradias dessas pessoas, todo esse processo feito de forma participativa, também com capacitação dessa comunidade, para que ela mesma conseguisse poder identificar os riscos físicos, por exemplo, rachaduras nas suas casas, e conseguir elas monitorar as chuvas. Então, ter um pluviômetro que eles conseguissem manejar e ir também acompanhando a questão das chuvas.
Foi feita uma definição junto com as comunidades de medidas de alerta e ações de refúgio. Então, onde seria, por exemplo, o espaço de refúgio caso a comunidade fosse alagada? E aí escolheram um espaço público comunitário. E a elaboração de protocolos de comunicação interna para esses casos de chuvas. Então, isso foi feito ao longo do ano passado, junto com o CAL. É, enfim, a gente tem mais materiais sobre isso também no site do Instituto Polis. E, por fim, acho que o coletivo de energia solar, que é um projeto ainda em andamento, e que a gente já tem um piloto que já, né, já está rolando há algum tempo no Conjunto Habitacional Paulo Freire, em parceria com o movimento Sem Terra, o MST Leste 1, os movimentos de moradia, que tem o objetivo de constituir uma cooperativa de geração de energia para ampliar, né, para combater a pobreza energética e ampliar o acesso à energia renovável de baixo custo para esse conjunto habitacional. Esse é um piloto, mas a ideia é que a gente consiga escalar isso para o nível, inclusive nacional. É, E aí, o que já foi produzido foi um censo sobre as condições de acesso à energia desse conjunto habitacional. Os moradores foram capacitados, junto a partir de uma assessoria técnica, para instalação e manutenção desses painéis de energia fotovoltaica. Então, os próprios moradores conseguem fazer a manutenção desse equipamento e toda a energia que é produzida, ela serve para abastecer as áreas comuns do conjunto habitacional. E aí, então, reduzindo também a conta de luz dos moradores. E aí, o objetivo, eu acho que, né, a longo prazo, seria inclusive que essa produção de energia conseguisse crescer e também abastecer as próprias, né, moradias e, quem sabe, futuramente conseguir ser vendida, né, para o sistema, caso haja um excedente maior. O objetivo, acho que falar de energia solar também é uma questão muito ligada à adaptação, e também é uma questão muito ligada ao direito à cidade, porque muitas das famílias, a gente fez uma pesquisa em nível nacional, elas gastam uma porcentagem muito grande da renda delas com pagamento de conta de energia. Então, como a gente consegue, né, desonerá-las desse custo, inclusive para elas poderem usar esse valor para outras necessidades básicas. A gente viu, inclusive, que parte dessas famílias acaba deixando de comprar alimentos, então isso acaba resvalando na questão de insegurança alimentar para conseguir pagar por energia solar, por energia elétrica, desculpa. Enfim, eram um pouco essas iniciativas que eu queria trazer. Acho que elas tentam ilustrar um pouco essa nossa discussão sobre justiça climática. Se vocês tiverem interesse, né, mais a fundo dessas duas iniciativas, eu posso, inclusive, passar os contatos né, de quem coordenou esses processos, que acho que pode dar, inclusive, mais detalhes técnicos, né, sobre esses dois processos. Aqui fica o site do Polis, que tem todas as informações, e esse é meu e-mail, para quem também quiser entrar em contato. É isso. Perfeito, Kelly. Muito obrigado. Acho que é uma apresentação que ilustra bem como esses efeitos das mudanças climáticas eles são desproporcionais, né? Então, trazer isso nos efeitos sobre as cidades e os exemplos, né, de iniciativas que podem ser feitos é muito legal, assim, para ilustrar aqui o nosso como esses sistemas se relacionam, né? Queria convidar aqui como próxima convidada a Sabrina. A Sabrina do Unas, de Heliópolis. Ela é formada em políticas públicas pela Federal da ABC. Atualmente está cursando o curso de Ciências Econômicas pela mesma universidade. Ela estuda, faz pós-graduação em urbanismo social pelo INSPER e é pesquisadora do Observatório de Olho na Quebrada, que é um coletivo que busca levantar dados, questionar narrativas e estruturar agendas para Heliópolis, tá? Então, Sabrina, seja muito bem-vinda. Eu vou colocar a sua apresentação aqui para todo mundo conseguir ver. Aí vocês me confirmam se tá aparecendo. Sim. Sim. Bem, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui na nossa salinha. Muito feliz de fazer essa troca com vocês. Estava anotando todas as apresentações aqui no meu computador e acho que esses momentos são de muito aprendizado. Bem, antes de falar um pouquinho desse trabalho que o Observatório faz, né, sobre estruturação de agendas locais, mais recentemente ligadas às pautas ambiental e climática, eu acho que é muito importante começarmos falando de quem idealizou este e tantos outros projetos, que é a UNAS. Então, pode passar, Júlia, por favor.
né? Então, a UNAS significa União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região. Então, é uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 1978, enquanto uma comissão de moradores da favela de Heliópolis, que fica aqui em São Paulo. E, originalmente, a organização surgiu para lutar pelo direito à moradia e à posse da terra. Com o tempo, né, porém, ela passou a incorporar outras demandas urgentes do território, incluindo acessos a serviços de educação, saúde, assistência cultural, assistência social, cultura, segurança alimentar e nutricional, entre outras. Essas reivindicações estiveram, né, inclusive, profundamente ligadas ao que a Kelly, né, mencionou na sua apresentação, a essa necessidade de repensar o modo como as cidades e o direito à moradia são estruturados, favorecendo, né, o acesso a serviços e bens a populações de alta renda, enquanto a grande maioria dos moradores de favelas, comunidades urbanas, assentamentos precários, seguiu segregada econômica, racial e socialmente falando. Então, em nosso trabalho, nós acreditamos que toda pessoa é um sujeito de direitos, independentemente da sua idade, e buscamos fortalecer a sua autonomia para esse pleno exercício da cidadania. E para isso, nós firmamos algumas parcerias com o poder público, a iniciativa privada e outras organizações sociais, buscando sempre apoio para implementar projetos, programas e serviços nessas áreas que eu citei. Então, como resultado, hoje a UNAS gerencia uma ampla gama de serviços, né, incluindo centros de educação infantil, centros para crianças e adolescentes, serviços de assistência social à família, serviços de medida socioeducativa em meio aberto, entre outros. E, né, diretamente impactando cerca de 6.000 pessoas por mês. Nesse slide, a gente pode ver 5 princípios listados, que é autonomia, solidariedade, responsabilidade, escolas e projetos sociais como centros de liderança e tudo passa pela educação. Esses princípios eles não foram colocados aí por acaso, mas eles fazem parte de um conceito muito maior que orienta todas as nossas ações, que é o bairro educador. Então, o bairro educador, ele enxerga o território como um ambiente de aprendizado contínuo, onde todos têm a oportunidade de aprender sobre os seus direitos, em qualquer lugar, a qualquer momento e com todas as pessoas. Então, as instituições de ensino, né, as escolas e, porventura, as universidades, não são os únicos lugares onde o conhecimento é produzido, né? Eles são apenas uma parte das experiências educativas de um território. E aí, né, seguindo essa compreensão, a gente acaba trabalhando com a ideia de que políticas públicas, né, e o conhecimento que elas trazem enquanto cidadania, elas precisam ser formuladas de maneira intersetorial, com a participação de muitos atores diferentes e com essa intensa participação, seja ela criança, jovem, adulta ou idosa. Eu falei, né, muito, mas eu acredito que é importante nós revivermos essa história e esses conceitos, porque hoje, enquanto instituição, nós acreditamos que é preciso produzir cotidianamente presente, a partir, né, do nosso passado e das nossas lutas, para possibilitarmos um futuro. Então, pode passar, Júlio, por favor. E bem, o observatório ele foi criado pela UNAS em 2018 com o objetivo de fundamentar projetos, serviços, atividades e reivindicações por políticas públicas com base em dados concretos, sejam eles demográficos, econômicos, sociais, entre outros, da população de Heliópolis. Essa demanda surgiu por alguns desafios que nós enfrentamos até hoje. Primeiro, a indisponibilidade dos dados ditos oficiais, né, específicos sobre o nosso território. Júlio, acho que voltou o slide. Nos portais dos governos municipais, estaduais e federais, que tendem a oferecer uma visão geral da cidade, sem retratar as especificidades locais e as experiências dos moradores. Em segundo lugar, né, a gente fala muito sobre como que essas informações, quando estão disponíveis, são apresentadas. Muitas vezes, os dados eles são divulgados em planilhas extensas que os computadores não leem, né? E quando leem, são disponibilizados de uma maneira confusa, com uma linguagem muito técnica, com uma linguagem muito complexa. E tem que reforçar alguns estigmas e preconceitos. Um exemplo disso são os dados disponibilizados pelo IBGE sobre favelas e comunidades urbanas, que até 2023 eram classificados como aglomerados subnormais. Um termo, né, que sugere que estamos em um território irregular, informal, ilegal, carente, né? Além disso, a coleta em territórios vulnerabilizados, né, como o nosso, enfrenta desafios significativos de subnotificação, também por diversos motivos.
Primeiro, porque os moradores, eles têm acesso limitado aos serviços públicos responsáveis pelo registro de dados. Então, centros de referência à assistência social, unidades básicas de saúde, escolas. E existe uma dissonância, né, entre as bases cartográficas dos setores censitários, que muitas vezes não levam em conta os becos, as vielas, as casas sem numeração, as passagens estreitas, e os mapeamentos coletivos que são feitos pelos próprios moradores, que já são baseados em critérios sociais, afetivos, culturais, históricos. E um exemplo, né, dessa discrepância de dados em si está no próprio Censo Demográfico de 2022, que há 2, 3 dias indicou que nós somos uma população de 55.500 e poucos habitantes, distribuídos em pouco mais de 25 mil domicílios e uma área de 624 mil metros quadrados. E, em contrapartida, o observatório para esse mesmo ano estima uma população de 200 mil habitantes, né, quase multiplicado por 4, ocupando uma extensão de 1 milhão de metros quadrados. Essa projeção, esse número também não surgiu do nada, e sim foi embasada por dados de outros órgãos públicos. Então, em 2015, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou, em dados que estão disponibilizados na internet afora, que 140 mil usuários da rede pública de saúde moravam em Heliópolis. A Prefeitura Regional do Ipiranga afirmou que Heliópolis tinha 180 mil habitantes. Esse é o primeiro ponto, né, que tangencia aqui a discussão climática e ambiental, pois grande parte dos dados secundários que são produzidos sobre os nossos territórios está desatualizada em relação ao nosso momento atual. E daí surge, né, a ideia de ter um grupo que faz esse trabalho territorial de coleta de dados. Pode passar, por favor. Então, a princípio, o observatório ele foi desenhado pela UNAS para ser composto por economistas, demógrafos, estatísticos, nesse senso comum de que esses são especialistas, né, em estatísticas e análise de dados. Mas a UNAS compreendeu, né, de uma forma muito rápida, a importância de ir além da linguagem técnica e pouco acessível do mundo acadêmico para ter uma melhor comunicação com os moradores, cujas vozes precisam ser ouvidas. Então, a organização, ela valorizou muito a contratação de pessoas que já conhecessem as nossas quebradas, já conhecessem as famílias e que residissem nelas. E aí vem a ideia de contratar jovens de diferentes idades, de diferentes contextos, que vivem, estudam e compartilham as suas experiências no território. Esse é o maior motor do nosso projeto, porque cada jovem traz consigo um olhar muito único sobre as potencialidades e desafios, né, que nós vivemos. Pode passar, por favor. Com o passar dos anos, né, desde 2018, nós assumimos o papel de detetives da nossa própria comunidade e começamos a identificar uma série de desafios que há anos nós enfrentamos, incluindo a falta de internet, a reação violenta dos aparatos policiais aos bailes e festas, e os casos de crimes ambientais e contaminações dos solos e águas que ocorrem nesse território. E essa foi uma virada de chave muito importante, porque foi em pouquíssimo tempo que as nossas pesquisas começaram a convergir para um tema em comum, que era o impacto das mudanças climáticas sobre as juventudes das favelas e comunidades urbanas e como que essas juventudes percebem essas transformações. E aí, né, como resultado, a gente começou a produzir informações que possam tanto facilitar o envolvimento quanto a mobilização dos jovens na formulação de políticas públicas que contribuam para a redução dos danos que nós mesmos diagnosticamos em relação à degradação ambiental. Pode passar, por favor. Então, enquanto objetivos de desenvolvimento sustentável. Travou para vocês também? Travou, perdemos a Sabrina. Eu vou avisar ela. Ô, gente, mil perdões. Mandei até mensagem para a Gabi porque eu caí. Voltei agora. Não sei se caiu para vocês também. É... Você estava começando a falar do ODS, então acho que você pode continuar daí. Eu tô até cronometrando o tempo para dar certinho. Enfim, retomei aqui.
Então, a gente trabalha muito, né, com a ideia de uma educação de qualidade, de igualdade de gênero, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, ação contra a mudança global do clima, paz, justiça e instituições eficazes, considerando, né, esses três últimos como os mais recentes. Pode passar, por favor. E aí, né, utilizando a abordagem da geração cidadã de dados, que foi algo que nós aprendemos com o Caio, né, que está aqui na nossa reunião, a gente tem como objetivo capacitar os moradores a transformar as suas experiências do dia a dia e os problemas e desafios que impactam as suas vidas em dados, e que esses dados, então, sejam contrastados com dados governamentais para monitorar políticas públicas, propor possíveis soluções a partir das suas realidades e alcançar o debate público, seja por meio dos meios em si de comunicação, mas também pelo bate-papo e pela troca de ideias, mesmo nas ruas do nosso território. A gente também trabalha muito com a vertente de resgate e preservação da memória e do incentivo ao protagonismo dos jovens, né, transcendendo a produção de conhecimento, mas transformando esses jovens em lideranças, né, do nosso próprio bairro. Pode passar, por favor. É importante falar que a gente trabalha através de duas metodologias, que é a pesquisa-ação e o mapeamento coletivo. A pesquisa-ação, né, ela envolve tanto pensar e agir para melhorar a realidade, unindo o conhecimento acadêmico, então nós temos muitas parcerias, né, a Universidade Federal do ABC, a Universidade de São Paulo, que é a USP, a Unesp, e também as nossas experiências práticas para propor coisas novas para o nosso território. Enquanto que o mapeamento coletivo é uma metodologia que nós usamos também de reconhecimento territorial para conseguir mobilizar as pessoas e também listar atores, ambientes e ações invisibilizadas pelo poder público. Pode passar, por favor. Essa é rapidamente nossa metodologia de pesquisa, né, que envolve engajar as pessoas da comunidade em um processo de pesquisa coletiva, conhecer e se reconhecer no território, mapear os potenciais e os conflitos, produzir leituras e análises, comunicar e incidir no debate público. Sempre com um olhar interseccional, então produzindo pesquisas alinhadas às lutas antirracistas, anticapitalistas e feministas, e reconhecendo o protagonismo das mulheres e das pessoas negras no histórico de lutas. Pode passar, por favor. E aí, diante desse sobrevoo que nós fizemos, eu gostaria de destacar aqui brevemente duas das nossas pesquisas ligadas à justiça climática e ambiental. A primeira é do Muro para Lá, o retrato do racismo ambiental em Heliópolis, e, caso dê tempo aqui na minha apresentação, estresse térmico em Heliópolis. Então, essa pesquisa, né, do Muro para Lá, ela surgiu em fevereiro de 2003, quando São Paulo sofreu uma série de tempestades muito intensas. E aí, eu não comentei antes, mas Heliópolis está situada entre o bairro do Ipiranga e a cidade de São Caetano do Sul, que são dois dos locais com o metro quadrado mais caro, né, da região metropolitana de São Paulo. E aí, Heliópolis também foi afetada. Mas a consequência dessas tempestades foi muito mais devastadora em comparação com os nossos territórios vizinhos. Então, as chuvas, elas duraram mais de uma semana, elas sobrecarregaram o sistema de drenagem local, que foi incapaz de lidar, né, com o excesso de água acumulado, e, né, simultaneamente, todos os rios, diques, piscinões, córregos que estão construídos nessa área também transbordaram. Então, os moradores, eles construíram barreiras de concreto e de metal, né, para proteger as suas casas, e mesmo assim essas barreiras não resistiram à força das águas. Então, a gente mapeou muita destruição de móveis, documentos, medicamentos, alimentos e veículos. E muitas famílias não tiveram recursos imediatos para lidar com essa situação. Por coincidência, no dia 7 de fevereiro, que foi o dia mais chuvoso do mês, a gente fez o de Quebrada, que foi um evento que Caio estava lá, que foi organizado pela Juventude de Heliópolis para reunir jovens que estavam engajados em iniciativas de geração cidadã de dados. E aí, aos poucos, né, os poucos participantes que conseguiram chegar começaram a discutir pela primeira vez termos como racismo ambiental, justiça climática, injustiça ambiental e climática. E esse debate também foi outra virada de chave para que a gente compartilhasse histórias e memórias semelhantes às já narradas aqui, né, destacando como os eventos climáticos têm, há décadas, nos impactado. E ali a gente se um entendimento de que as populações pobres, as populações periféricas e as populações racializadas, ou seja, nós mesmos, somos as mais afetadas e expostas aos riscos do nosso território.
E aí a gente começou a fazer um levantamento, né, das enchentes, das inundações e dos alagamentos do território, discutindo como que esses eventos atingiam tanto nós quanto os nossos entornos e de que maneira os moradores estavam sendo impactados, principalmente as mulheres, considerando que elas são as pessoas que mais transitam, né, em Heliópolis. E aqui é a nossa metodologia, então nós criamos questionários para identificar os pontos de enchente, nós fizemos entrevistas com os moradores, nós buscamos dados secundários, nós elaboramos mapas, né, no QGIS, nós capturamos imagens de drone e nós fizemos uma análise dos projetos de contenção de enchentes, tanto em São Caetano do Sul quanto em Heliópolis. Pode passar, por favor. Dos dados que nós obtemos, né, pelo GeoSampa, a gente analisou principalmente drenagem, massa d'água, topografia, curva mestre intermediária, as ocorrências, né, de pontos de alagamento e de enchentes pelo 153, áreas inundáveis e cartas geotécnicas. E aqui somos nós trabalhando. Pode passar, por favor. E aqui, né, nós sempre trazemos os relatos das moradoras, principalmente porque a nossa pesquisa é de Heliópolis para o território de Heliópolis, mas também de Heliópolis para o mundo. Tanto que todas as nossas metodologias também são registradas no que nós chamamos de dossiês, para que as pessoas também consigam fazer as suas próprias pesquisas, né, territorialmente localizadas. Então, essa é a Osilda, ela é gestora de um centro para criança e adolescente no território, e ela fala justamente sobre os impactos emocionais que ela tem, né, com a ocorrência das enchentes no território. Pode passar, por favor. E essa também é outra gestora, a Daniela, que faz a localização dos principais pontos para nós. Pode passar. E aí eu vou dar uma passadinha rápida, porque o meu tempo está esgotando, mas aqui a gente trabalhou muito com a divisão territorial, pode passar, com o relevo de Heliópolis, vendo quais são os locais mais elevados, que também são os locais mais caros para se comprar ou alugar as casas, né? E os locais onde tem a maior ocorrência de enchentes. Existe uma relação com o perfil de gênero e raça de todos esses lugares. E aí a gente vem com essa ideia de que as pessoas não ocupam os lugares da cidade por acaso. Pode passar, por favor. Esses são os cursos d'água do nosso território. Ele é entrecortado pelo córrego Sacomã e o Ribeirão dos Meninos, que é um afluente do rio Tamanduateí, e nós temos outros córregos aí presentes, então o córrego da Independência e o córrego do Ipiranga. Pode passar, por favor. Acho que, né, para fechar aqui o raciocínio, a gente fez uma comparação entre o mapeamento do GeoSampa, que é o portal de dados georreferenciados da cidade de São Paulo e que é coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que são as manchas demarcadas em rosa, e o mapeamento comunitário realizado em colaboração com os moradores de Heliópolis em vermelho. E aí nós notamos algumas discrepâncias, né? Então, vendo o relevo, vendo os cursos d'água, vendo as construções, vendo o tráfego de carros, né, com outros mapas que eu acabei não colocando aqui, a gente percebeu que Heliópolis é um território inundável, ele é um território de água, né, e que foi ao longo dos anos canalizado. A gente também percebeu que ele é um território alagável, principalmente porque Heliópolis é muito denso e a rede, né, a infraestrutura de drenagem urbana não suporta, né, tantas pessoas assim. E aí a gente percebeu que nada disso está registrado no mapeamento governamental, né? E além disso, a gente percebeu que os dados do GeoSampa incluem uma parte muito grande de São Caetano do Sul que está fora dos limites municipais de São Paulo. E o GeoSampa trabalha a nível de município. E aí a gente começa, né, a ficar com várias dúvidas. Isso não é mapeado, enquanto Heliópolis, que está dentro do domicílio, não é mapeado. E aí a gente começou a trabalhar com a ideia de racismo ambiental, né? Então, as pessoas pobres, moradores de territórios em estado de vulnerabilidade, negros, indígenas, caiçaras, entre outros, sendo os primeiros afetados e afetados de forma mais intensa do que os vizinhos. Isso se torna ainda pior quando a gente parte para os dados governamentais, porque nós estamos denunciando algo que para eles não existe. E aí a gente começa a repetir um ciclo, né, onde as estratégias focadas em reduzir a vulnerabilidade dos nossos grupos não consideram as diferenças das nossas necessidades e das nossas diferentes situações territoriais. E aí, pode passar, por favor, Júlia.
a gente começa a traçar algumas propostas, né, baseado principalmente em transparência de informações, de emissão de alertas e criação de comitês locais de enfrentamento a essas situações, inclusão do nosso mapeamento nas bases de dados governamentais, a inclusão de um projeto para contenção de enchentes em Heliópolis e ações emergenciais de curto prazo que garantam suporte financeiro e psicológico. E aí, né, pensando sobre o tema da nossa discussão e da nossa mesa, com as propostas que nós fizemos há pouco mais de um ano, a gente começa a traçar, né, certas diretrizes e certas transversalidades aqui. Então, em primeiro lugar, nós já apresentamos esse mapeamento às secretarias, né, do município, e nós mostramos como as administrações municipais precisam tomar medidas para preparar as cidades para esses impactos. Então, identificar as necessidades das comunidades por meio desses processos de participação social é de muita ajuda para os governos direcionarem esses recursos, mobilizarem ações de forma rápida e construir a resiliência climática necessária. E quando a gente fala de resiliência climática na nossa salinha, eu falo nossa salinha porque nós somos pessoas de 15 até 29 anos, mas eu sou a mais velha hoje, né, com 24. Então, esses mapas foram feitos por adolescentes também, né, de 15 e 16 anos, mostrando o potencial educativo que a gente tem enquanto projeto. A gente não está falando somente de infraestruturas cinzas, e sim da resiliência das nossas pessoas, incluindo a palavra resiliência enquanto palavra de grande debate no observatório, porque muitos de nós, né, questionamos o que é essa resiliência. A gente está falando, sobretudo, de justiça social, né, de combate às desigualdades, porque não existe justiça climática e justiça ambiental sem considerar o modelo de desenvolvimento econômico que nos colocou nessa situação, né? E que são dimensões de desigualdade inaceitáveis, como foi narrado aqui pelo Júlio, como foi narrado aqui pela Kelly e como está sendo narrado agora. E nessa mesma linha de discussão, né, hoje no território, nós convivemos com as consequências da canalização de córregos e da construção de piscinões, que são medidas muito ortodoxas, né, para controlar as inundações na cidade de São Paulo e que a longo prazo não resolveu, o que a gente traz também aqui, né? Então você vê que a canalização de um lado está querendo remover rapidamente a água e afastar a cidade dos recursos hídricos, e os piscinões querem justamente reter o excesso de água, mas sendo obras muito grandes, muito caras, muito concretadas, né? E com contratos muito extensos. Então, a gente justamente questiona como que a população pode propor, né, alternativas que melhorem a convivência entre esses espaços urbanos e as águas pluviais, mas não somente isso, né? Então, com a contaminação dos solos e das águas, nós temos muitos crimes ambientais acontecendo nesse território, também trazendo o que a Kelly falou sobre a existência, né, de gás metano no território. Nós estamos enfrentando isso agora. Os jovens estão lá na nossa salinha fazendo murais de intervenção sobre a história da contaminação de um pedaço do território e como que a gente precisa, né, ter essa abordagem intersetorial, envolvendo saneamento, habitação social, urbanização de favelas, integrando infraestruturas verdes e melhorando a qualidade de vida das pessoas. E aí eu finalizei, finalmente. Desculpa ter passado do tempo, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E eu gostaria de enfatizar também, né, a importância de contar com recursos financeiros e parceiros que apoiem essas pesquisas, né? Então, a pesquisa, ela vem muito de um lugar que não é apenas esforço e dedicação, mas nós temos infraestrutura, tempos e investimentos para avançar, né, com profundidade e incidência política. Travou no finalzinho aqui, né? Esse também? Se ela volta. Sim, acho que a gente pode ir passando já a palavra para o Caio por conta do tempo. E acho que a Sabrina estava finalizando a fala dela, né? Mas acho que a gente já pode ir passando para o Caio por conta do tempo mesmo, gente. A gente acabou começando um pouquinho mais tarde. Beleza. Então vamos lá, Caio. O Caio ele é mestre em ciência política, ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC-Rio, é graduando em Estatística pelo IBGE. Ele integra a coordenação de pesquisa do Instituto Codifica, antigo Lab Jaca. Então, Caio, a palavra é sua, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Júlio. Obrigado, Gabriela, pelo convite também. Agradeço aos painelistas aí, companheiros também, a Sabrina, né, que é uma alegria estar sempre dividindo mesa com, enfim, uma organização parceira, uma organização irmã, assim, e muito alinhada com o propósito do que é o Decodifica. Eu queria primeiro só perguntar se vocês estão ouvindo algum barulho de fundo, tipo minha janela batendo ou não. Não? Dá pra ouvir, mas tá bem baixinho. Não tá atrapalhando sua fala, não. E parece que os ventos não estão só em São Paulo, não. Os ventos aqui no Rio de Janeiro estão violentos também. Enfim, se eu cair também pode ser por isso, mas vamos torcer que não. Gente, então, eu acho que assim, a gente teve falas riquíssimas aqui, eu acho que assim, de diferentes lugares, né, com diferentes abordagens, né, trazendo o problema da injustiça climática, da injustiça ambiental, e pautando aí a questão da resiliência. Estou aqui preparando a minha fala. Eu vou tentar resumir ela para falar em 10 minutinhos, para poder também jogar para o público, para a gente ter essa interação, porque eu acho que, enfim, muita coisa também do que eu ia falar já está contemplado pelo que a Sabrina falou, pelo que a Kelly falou, pelo que o Júlio também falaram. Então, assim, acho que não vou ficar repetindo, mas vou tentar aqui ressaltar na minha apresentação os pontos que eu posso trazer de mais especificidade do Instituto Decodifica e apresentar especificamente uma pesquisa nossa como exemplo, assim, né, da geração cidadã de dados como uma tecnologia social que responde aí um pouco a essa demanda que o Júlio e que a Kelly falaram de dados específicos, né, dados territorializados, para a gente poder lidar com o problema da injustiça climática, com o problema das mudanças climáticas e poder construir, enfim, territórios resilientes, né, enfim, que consigam lidar de uma forma a menos problemática possível com as mudanças que, enfim, o planeta está acontecendo e que acabam prejudicando, né, desproporcionalmente os mais pobres. Bom, então, acho que eu começo dizendo um pouquinho do Instituto Decodifica. Deixa eu fazer a apresentação aqui, compartilhar minha tela. Aqui, compartilhar a tela, compartilhar a janela. Pronto, vou botar no modo apresentação. Bom, então, gente, vou apresentar aqui, né, um pouco o Instituto Decodifica, que, como foi dito, é o antigo LabJaca, que era o Laboratório de Dados e Narrativas do Jacarezinho, mas que hoje, enfim, se apresenta como Instituto Decodifica, exatamente por entender, enfim, que a demanda, né, por dados territorializados, né, com recorte de favela e de periferia, ele é uma coisa que ultrapassava um território específico do Jacarezinho, e a gente estava querendo, né, e precisava, né, sentiu também esse desejo de estar dialogando com outras organizações de outros territórios. Então, a ideia da mudança de nome é um pouco se desterritorializar para poder também, né, se nacionalizar, para poder estar atuando em outros lugares, com outras organizações, enfim, atuando ainda numa perspectiva local, de protagonismo local, de protagonismo dos saberes, né, que vivem aquele território e as dinâmicas que acontecem nele. Então, oi. Desculpa te interromper, mas é só porque para mim, pelo menos, está aparecendo clique para sair da tela cheia e uma tela borrada, assim, a gente não está vendo a sua apresentação, não sei se é para todo mundo ou só para mim. Se Mas vocês acho que é puderem. Aqui também deve tá. ser. Poxa, tá bom, eu vou tirar então, vou tentar compartilhar de novo, peraí. Compartilhar, novo compartilhamento. Vou compartilhar minha janela, pra ver se... Não tá compartilhando ainda, né? Ainda não. Peraí. Agora tá? Olha, agora eu te vejo bem grandão assim e a sua tela pequenininha. Agora eu vejo a sua tela, mas não tá no modo apresentação. Tá. Então eu vou colocar aqui e eu vou colocar no modo apresentação. Agora vocês veem a apresentação? Não, aí ela fica do mesmo jeito. Se você Caramba. quiser seguir falando, me É, mandar, aí a gente pode compartilhar. tá bom. Aí acho que é mais fácil.
Beleza. Desculpa, gente, só um minutinho. Imagina, não tem problema. Gabriela, compartilhei com você agora por e-mail. Vê aí se foi. Eu vou falando então enquanto isso, gente. Então, estava falando um pouco da história, né, do Instituto Decodifica. A gente é um instituto que o LabJaca, né, nasce ali em 2020, né, durante a pandemia de Covid-19, enfrentando um desafio muito local ali, que era um desafio de outras favelas e periferias, que era a questão de saúde, né, desses territórios de favela, mas também que tinha ligado, né, com outros aspectos que iam para além da saúde. Então, a insegurança alimentar era um ponto muito forte, né, nesse período, e o LabJaca, ele nasce naquele momento como uma forma também de fornecimento de cesta básica para o território e para cuidar da questão para, enfim, atacar o problema da insegurança alimentar. Nesse processo, né, de distribuição de cesta básica, enfim, os fundadores, né, do LabJaca, as pessoas que estavam naquele momento fundando a organização, perceberam que existia um problema ali muito grande da percepção da gravidade do problema, enfim, tanto do contágio, né, de pessoas com Covid-19, enfim, número de mortes, mas também da gravidade que, enfim, a insegurança alimentar estava trazendo e que não estava sendo refletido nos meios tradicionais de comunicação. Os dados oficiais não tinham também dados específicos sobre isso, né? Enfim, e como a Sabrina trouxe, né, acho que para a gente primeiro ter qualquer tipo de política pública, né, ou intervenção, é necessário que a gente tenha um diagnóstico correto. Então, foi nesse período que surgiu, né, essa demanda de criação desse laboratório, que é um laboratório de dados e de narrativa, né, e de incidência política, né? A ideia do Instituto Decodifica também é atuar de incidência política, a partir e para as favelas e periferias. Né? Então, o Instituto Decodifica tem esse propósito, né, de trabalhar a partir das favelas e das periferias, com as favelas e periferias e para favelas e periferias, né, trabalhando nesses 3 eixos de pesquisa, de comunicação e de incidência política. Pode passar, por favor, Gabi. Pode passar. Pode ir passando. Deixa eu... eu acho que... Calma aí, desculpa. Eu compartilhei outra apresentação com você. Vou compartilhar de novo. Espera aí. Só um minuto, gente. Desculpa. Pronto. Agora foi o correto. E aí, gente, a gente começou, né, nesse processo da pandemia, e já nesse momento, a nossa primeira iniciativa, né, com um conjunto de organizações, era voltado para esses dados, né, da pandemia, e a gente fez, né, o painel Covid-19 nas favelas, com um conjunto de várias organizações, para ver como é que estava o aspecto, né, de contaminação nessas favelas, e para poder denunciar o descaso no poder público, todos os problemas de infraestrutura que também acabavam sendo influenciados por esse problema, acabavam influenciando nesse processo de contaminação e das mortes. Então, a gente, né, se baseia nesse conceito que, como a Sabrina falou, e que eu vou colocar aqui para vocês, né, quando a Gabriela vai trazer, de geração cidadã de dados. Né? A geração cidadã de dados, ela é uma metodologia, e aí é muito importante para a gente separar, às vezes, metodologia de método. Né? Método é uma coisa, enfim, acho que mecânica, é uma coisa mais instrumental, e metodologia a gente entende como um processo de olhar para o mundo. Né? Então, a geração cidadã de dados olhado como uma metodologia, que é uma forma de olhar para o mundo e para o conhecimento, né? Ela pauta o protagonismo local, né? O protagonismo das pessoas diretamente afetadas por um problema, por uma situação. Ela pauta também a transformação social, né? E ela pauta, enfim, a não hierarquização de saberes, né? E, enfim, o entendimento das diferentes potencialidades que esses saberes possuem. Então, como metodologia, a geração cidadã de dados, ela tem, né, esses princípios, e ela é feita buscando a transformação social.
né? A gente chama isso de GCD de forma resumida. E a GCD, ela tem, assim, só para a gente entender, como o pessoal de Heliópolis também faz geração cidadã de dados, né? Como várias organizações também fazem geração cidadã de dados, ele é um processo, na verdade, que ele é global, né? Que várias organizações em torno do mundo constroem esse processo e que estão num processo agora, né? Organizações internacionais, as Nações Unidas, né? O Fórum de Dados da ONU desse ano está construindo uma definição mais específica sobre o que é geração cidadã de dados, como alinhar a geração cidadã de dados num ecossistema de dados nacionais. Então, para entender, né, que a geração cidadã de dados ela tem uma potencialidade para os campos da política pública, mas ela também tem potencialidades e benefícios para os territórios, né, e para as populações que estão ali localmente envolvidas nesses processos. Enfim, Gabi, já conseguiu baixar isso? Só para ver se eu... Não? Acabei de mandar aqui no chat. Acho que os astros não estão colaborando porque não chegou nada no meu e-mail. Não sei se acabou indo errado o e-mail que Tá. você colocou. Não chegou aqui para mim. Eu não sei se você quer seguir assim. Eu não sei se você quer mostrar algum dado. Se você quiser mostrar o dado, pode mandar. Tá, deixa eu tentar compartilhar aqui. Vocês veem minha tela, né? Infinita, provavelmente. Isso. E agora vocês veem a apresentação? Agora sim, agora foi. Então, GCD, Maravilha. tudo que eu falei. E, enfim, a importância da geração cidadã de dados para favelas e periferias, vou passar muito rapidamente, né? Mas tem a ver com empoderamento e politização local, né? Tem a ver com determinação desses territórios a partir das suas próprias narrativas, baseadas em evidências, né? Tem a ver com capacitação e geração de renda. Então, como, por exemplo, o pessoal do De Olho na Quebrada faz, né? Com capacitação de jovens e com geração de renda, quando possível também. A ideia dos projetos de geração cidadã de dados é atuar sempre com essas linhas. Tem a ver também com a produção e a construção de uma cultura de pesquisa, né, que é importante para esses territórios, mas que é importante também para organizações como, por exemplo, o IBGE, na hora de realização de censos. Né? É importante que a gente tenha uma comunidade e esses lugares que compreendam a importância e a relevância dessas pesquisas, né, da coleta de dados, que primeiro saibam se proteger também, né, como pessoas, enfim, na hora de fornecer dados, mas que também colaborem com organizações que acreditem, né, que sejam legítimas. Enfim, a gente teve o problema, né, no censo de 2022 muito grande do problema de rejeição, né? Enfim, a gente teve casos de agressão a recenseadores, né, agentes de campo do IBGE. Eles não necessariamente acontecem majoritariamente em favela e periferia, né? A gente teve muitos desses problemas em áreas de alto poder aquisitivo, né, condomínios de alto padrão. Mas é importante também, né, se a gente tiver nesses territórios uma consciência, uma cultura de pesquisa, isso facilita, né, esse tipo de organização, isso colabora para a elaboração de políticas públicas mais eficientes. Enfim, tem também o enriquecimento de ecossistemas nacionais e políticas públicas, como eu falei. Aí só para trazer muito rapidamente, né, as questões dos desafios e as oportunidades, né, então desafios também que a geração cidadã de dados enfrenta, né, a gente tem o problema do financiamento, né, como a Sabrina falou, enfim, como todo mundo que trabalha com pesquisa sabe, fazer pesquisa é cara, fazer pesquisa é caro, fazer pesquisa com qualidade demanda tempo, né, fazer pesquisa é uma atividade também profissional, né? Então, para isso é importante que esses coletivos e essas organizações sejam reconhecidas e aí reconhecidas também em termos de financiamento, inclusive para poder estar contribuindo com a sociedade de forma geral. Tem as diversas complexidades locais, né, desses territórios, enfim, que tem que ser, por isso que o protagonismo local é tão fundamental, né, porque são essas pessoas que estão direto relacionando e sabendo lidar com técnicas de sobrevivência, de negociação, né, nos seus territórios. A questão da capacidade técnica é uma oportunidade, né, porque a gente tem a capacitação técnica dos moradores, né, mas a gente tem também como um desafio, né, porque a gente sabe também que fazer pesquisa metodologicamente robusta depende de parcerias, então por isso é sempre importante estar atuando em parceria com a academia, com outros institutos, né, com outras organizações de favela, que têm também seu saber e conhecimento para compartilhar. Tem uma questão da consolidação da geração cidadã de dados como movimento, né, para entender, né, e aí esse desafio que a Sabrina falou, né, da gente conseguir levar esses dados para dialogar com as secretarias, com os órgãos públicos, e acho que a gente tem conseguido fazer isso, né, mas enfim, a gente tem que entender esses espaços institucionalizados, né, de diálogo e de uso, e como é que a gente torna isso um processo que ele é
mais fácil e mais azeitado, né, na hora dessas organizações poderem estar colaborando, né, na construção de políticas públicas, que é o desafio 5, né, esses espaços institucionais de diálogo. E aí, gente, eu vou trazer aqui muito rapidamente um exemplo, né, do que a gente consegue fazer como geração cidadã de dados, né, para criar esses diagnósticos locais. Essa é uma pesquisa que ela, pensando, né, nos temas que a gente trouxe hoje, ela está muito mais ligada à questão da injustiça climática, né, porque ela trata de eficiência energética, trata especificamente de energia elétrica em favela. Mas ela é também, né, um exemplo de como essa metodologia, que é a geração cidadã de dados, ela serve para fazer esse mapeamento local e aí voltado especificamente também para a resiliência climática, né, para a adaptação, né, enfim, de todos esses processos. Então, eu vou passar aqui rapidamente sobre essa pesquisa, só para vocês terem uma ideia, né, foi uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, em 15 favelas, com 45 lideranças e jovens dessas 15 favelas do Rio de Janeiro, para falar sobre água e luz. Esses dados aqui eles são especificamente de luz, voltado para a eficiência energética. E também dialoga com o que foi dito um pouco sobre a pesquisa do Instituto Polis, né, sobre a pobreza energética, então também dialoga nesse sentido. Essa pesquisa, né, a gente rodou mais de 1.100 domicílios, né, foram 4.100 pessoas, né, diretamente representadas pelo questionário domiciliar, em 15 comunidades e 5 municípios do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. Enfim, a primeira parte dessa pesquisa diz que é falar do contexto socioeconômico, né, porque, como também foi dito, quando a gente fala de injustiça climática, quando a gente fala de resiliência, né, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de como isso afeta desproporcionalmente favelas, periferias, populações negras e racializadas, né? Um dado que eu sempre gosto de trazer nesse sentido saiu agora recentemente no relatório da Oxfam, né, de que o 1% mais rico do planeta, ele emite, né, o proporcional aos 66% mais pobre. Então, a gente tem aí 1% do mais ricos, que são, enfim, menos de milhares de pessoas, né, contribuindo para o equivalente à emissão de gases de efeito estufa de 5 bilhões de pessoas. Né? Então, para a gente ter uma ideia, e são os mais pobres que acabam sendo mais afetados. Isso é o quadro global de injustiça climática. E aqui, olhando o perfil da nossa pesquisa, né, sobre eficiência energética, a gente tem aqui que mais, né, da metade da população entrevistada, né, cerca de 51%, 52%, ganha até um salário mínimo. Né? A gente tem a renda mensal familiar média de R$ 1.500, né, e uma renda familiar e uma renda mensal per capita de R$ 427. Né? Só para vocês terem uma ideia, em comparação com o Rio de Janeiro, a renda média per capita do Rio de Janeiro, nesse mesmo período de 2022, era de R$ 1.900. Né? Se a gente pensar em termos de linha da pobreza, a gente tem que 55% da população estaria cadastrado, estaria categorizado como abaixo da linha da pobreza, segundo esse recorte, né, que é de R$ 497 de renda média, de renda familiar per capita, que seria o equivalente a $1 por mês, $1 por dia, que é o recorte da linha de pobreza do Banco Mundial para o ano de 2022. E aí, enfim, quando a gente olha esse quadro, né, de desigualdades, né, a gente vai ver que a ineficiência energética, ela, enfim, nesse contexto, ela vai novamente aqui trazer os malefícios para os mais pobres. Esse é um quadro que a gente traz sobre pobreza energética, acompanhando pelas faixas de renda, né? E, enfim, só para facilitar a interpretação, o que a gente quer mostrar aqui, né, enfim, por meio dessas linhas azuis e pela linha vermelha, é uma linha de tendência que coloca que, ao longo, né, da evolução da faixa de renda, então, quanto maior a renda da família, menor é a pobreza energética, né? Enfim, e o oposto também é verdadeiro. Então, quanto maior a renda da família, menor a pobreza energética. O que traz para a gente que a pobreza energética, que é o comprometimento exagerado, né, acima de 10% da renda familiar mensal com gastos de energia, ela afeta os mais pobres. Em termos de reais, né, a gente foi colocar também para olhar a capacidade de pagamento dessas famílias e o valor médio da conta de luz.
né? E, enfim, a gente perguntava qual é o valor médio, qual é o valor da sua capacidade de pagamento autodeclarada, né? E a ideia, né, a média dessa capacidade de pagamento ficava ali em torno de, enfim, R$ 50, né? E aí, quando a gente olhava a média do valor da conta de luz, né, da última conta de luz do mês, ela era de R$ 120. Então, na média, né, essas famílias elas estão tendo que pagar, ou pelo menos estão né, a conta de luz compromete o dobro do que elas autodeclaram poderem comprometer com a conta de luz. E isso, né, como foi dito também, tem um impacto que é o custo dessa pobreza energética, né? Então, quando a gente perguntava se a sua conta de luz fosse reduzida pela metade, com o que você gastaria dessa sobra desse orçamento familiar, aproximadamente 70% das famílias que responderam, né, falaram que gastariam com alimentos, né? E a gente tem, né, essa ligação muito evidente entre pobreza energética e insegurança alimentar. Mesma coisa, por exemplo, com as bombas de água, né? A gente perguntava, né, se você precisava de bomba de água para ter água na sua casa, né? Lembrando que a água é um direito humano básico. E 48%, né, das famílias responderam que precisavam de bomba de água para ter acesso à água na sua casa. Sendo que a bomba de água tem um gasto a mais, né, na aquisição da bomba, mas também tem um gasto na conta de energia, né? Então, a gente tem também, aí, novamente, uma vinculação entre pobreza energética, entre injustiça energética e segurança hídrica. E aí, quando a gente vai pensando, né, a gente foi trazendo nessa pesquisa também querendo coletar alguns dados sobre tarifa social, né, que é a principal política pública, né, para tornar a conta de luz mais acessível para essa população socioeconomicamente vulnerável. E aí, né, sobre conhecimento da tarifa, né, de novo, aqui um índice altíssimo de aproximadamente 70% das famílias declararam não conhecer a tarifa social de energia elétrica. E aí a gente fazia algumas perguntas, né, para entender o perfil socioeconômico dessas famílias e ver quais dessas famílias poderiam usufruir, se encaixavam nesse critério da tarifa social de energia elétrica, quantas afirmavam usufruir, né, e aí a gente fazia a diferença, né, das pessoas que afirmavam não usufruir da tarifa social de energia elétrica, mas que atendiam aos critérios de renda para poder entrar no programa. E foram cerca de 600 famílias, né, podendo estar no programa, mas que não estavam, né, pelo menos não conscientemente, não reconheciam, não sabiam da sua participação nele. Só para, em termos de honestidade intelectual também, né, a tarifa social de energia elétrica, a partir de 2019, se eu não me engano, 2020, ela passou a ser um processo automatizado de ingresso das famílias que estão no CAD único, né, com esse banco da tarifa social de energia elétrica. Contudo, né, tem uma série de problemas nesse banco de dados administrativo para poder fazer o cruzamento dessas famílias. Então, o que a gente tem na realidade é que muitas famílias, de fato, têm direito ao benefício, mas não estão fazendo parte, não estão usufruindo dele. O número exato dessas famílias no cadastro a nível nacional, ele ainda é desconhecido, né? Mas as pesquisas, de forma geral, apontam que tem aí um grande subaproveitamento dessa política pública por conta de problemas de cadastro administrativo e o dado anterior que eu trago, que é o de desconhecimento da política pública, agrava ainda mais a possibilidade de vigilância cidadã dessa política, né? Porque se as pessoas nem sabem dessa política pública, como é que elas vão poder reivindicar, utilizarem, né, ou, enfim, usufruírem da política pública? E aí aqui a gente traz uma coisa que para mim também começa a ser diretamente vinculado com o problema da adaptação, né, que a gente vai ter que discutir. Aqui a gente traz um dado sobre o impacto do eletrodoméstico no consumo das energias, e a gente tem aqui o ar-condicionado como o grande vilão, vamos dizer assim, desse consumo de energia. E aí as pessoas, né, às vezes o debate entra muito as pessoas também querem ter ar-condicionado, né? E aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que sim, né? E que isso tem um contexto, né, também. A gente está falando de territórios que são ilhas de calor, né? São territórios que, com o agravamento das mudanças climáticas, tem ainda mais, e com o aumento da temperatura, né, tem ainda mais necessidade de realizar conforto térmico, né? O conforto térmico, ele é também uma condição, né, de dignidade humana, né? Enfim, e na sociedade que a gente vive hoje em dia, o ar-condicionado é como as pessoas, principalmente nos centros urbanos, e se a gente está falando, por exemplo, de classe média, então, e classe alta, é como as pessoas gostam, né, de usufruir desse bem. Então, a gente tem um dilema aí para lidar, que a gente tem cada vez mais uma necessidade de
conseguir de garantir conforto térmico em situações, né, que são já infraestruturalmente vulnerabilizadas, né, com casas muito próximas uma das outras, com densidade altíssima, né, de habitação, né, e a gente tem o desafio que é como lidar com isso sem estar produzindo, enfim, mais lixo, sem estar contando com um ar-condicionado que gera também problemas, né, ambientais e sociais e econômicos, porque encarece a conta de luz das famílias. Enfim, a gente tem então um quadro desse que ele é por vezes contraditório e que ressalta essa problemática. E é lógico que no final o que eu vou falar é que a gente tem que investir, como foi dito antes, em soluções baseadas na natureza, né? A gente tem que investir em outras formas de infraestrutura verde, né, para que as pessoas não tenham que recorrer ao ar-condicionado para realizar o seu conforto térmico. Bom, e aí finalizando, né, dessa pesquisa, o que a gente traz, né, são alguns pontos chaves, né, a gente fala então da tarifa social de energia elétrica, né, que tem que ter um olhar atento para sua implementação, né, tem que ter uma maior divulgação dessa tarifa e tem que aumentar o benefício também, né, é uma política pública, na verdade, que carece de atualização, porque as faixas de consumo que ela dá direito ao benefício, né, e que garantem uma conta de luz que cabe no orçamento das famílias, ela é muito baixa. Então, ela está desatualizada para a necessidade atual de consumo energético das famílias. Né? E aí a gente fala também de energia solar social, né, como uma política que deve ser desenvolvida, né, uma política pública para chegar no barateamento da conta de luz, gerar energia limpa e renovável, além de empoderamento e autogestão locais. Né? Pensando que quando a gente fala de energia solar, a gente não está falando de grandes fazendas, né, de produção de energia solar, a gente está falando de energia solar social. Então, voltado para esse aspecto, para as comunidades, muitas vezes com posses compartilhadas, com instalação, né, em locais públicos e de legitimidade local, como, enfim, clínicas da família, escolas municipais desses territórios, enfim, tudo garantindo com que seja uma gestão que ela é coletiva e para o bem, enfim, coletivo. E aí acaba essa apresentação. Eu só queria trazer mais duas coisas, dizendo que vou interromper a gravação, o compartilhamento, para trazer que, em termos de resiliência e de adaptação climática, né, o Instituto Decodifica está trabalhando agora também com uma outra iniciativa que ela é fruto também dessa pesquisa sobre água e luz, que é o desenvolvimento, junto com a Rede Favela Sustentável, né, fazendo parte da rede, de um aplicativo que a gente originalmente chama de SOS Água e Luz, porque ele estava voltado para olhar as questões de água e de luz nessas favelas, em favelas do Brasil, e poder comparar esses dados com, enfim, o restante da sociedade, pensando aí uma comparação direta entre asfalto e favela. Mas, como foi dito também, né, o tema das mudanças climáticas é um tema que tem afetado muito concretamente a vida das famílias desses territórios. E aí, por isso, a gente entrou, né, com uma necessidade de atualização e de ampliação do escopo original desse aplicativo, para que ele também seja um aplicativo de mapeamento dessas mudanças climáticas extremas, né, para que as pessoas possam, né, nessa perspectiva de geração cidadã de dados, levantar dados e colocar dados por meio desse aplicativo, para, né, que a gente tenha um registro cidadão desses casos de eventos das mudanças climáticas, de eventos climáticos extremos, né, inclusive com essa perspectiva de comparação, onde, né, e com quem esses territórios, né, e esses eventos afetam, enfim, onde são também, onde eles ocorrem. E por último, a última iniciativa que a gente está fazendo é o Humanas, que é um projeto internacional. O Instituto Decodifica, ele está aplicando ele no Brasil, no Rio de Janeiro, né? No Brasil ele está sendo aplicado no Rio de Janeiro e em Manaus, mas ele está sendo aplicado também no Nepal, na Indonésia e em Uganda, para a formação de lideranças climáticas jovens mulheres. Né? Então, são cerca de 70 mulheres, né, entre 14 e 24 anos, que estão realizando um processo de formação, de desenvolvimento, e eles, né, têm vários ciclos, né? O primeiro ciclo que a gente está concluindo agora é um ciclo de formação em pesquisa, nessa perspectiva da geração cidadã de dados, e a próxima parte vai falar de advocacy, né? Então, como a partir da pesquisa que elas vão fazer, como fazer incidência política nos tomadores de decisão. Gente, é isso. Desculpem os contratempos com o compartilhamento, mas, enfim, espero que tenha sido útil, que as pessoas também participem agora com intervenções, perguntas, críticas. É isso. Obrigado. Maravilha, Caio, muito obrigado. Eu acho que
A sua fala da Sabrina vieram muito de encontro no sentido de mostrar essa discrepância. A justiça climática ela tem uma dimensão de informações e de dados, de evidências que estão disponíveis, até mesmo para a gente poder mostrar, né, que existe ali um desafio, que existe um gargalo também nesse sentido, que vai muito além das ações de adaptação propriamente ditas, né, mas uma questão de informação, que existe uma desigualdade que vem daí também. Gente, queria muito agradecer a presença de vocês. A gente acabou passando um pouco do tempo aqui, tivemos alguns imprevistos. Mas a ideia seria abrir um pouquinho um espaço de perguntas, mas infelizmente, para a gente já ter passado uma meia hora, não vai dar tempo, mas a gente quer manter esse canal aberto, tá? Para que a gente possa manter essa troca. Então, todas as apresentações tinham contato. Do palestrante. Nós vamos seguir também aqui como Instituto Ferreira, sempre puxando essa agenda, então fiquem de olho nas nossas redes também, que a gente vai trazer novos eventos com essa temática, sempre, né, nesse diálogo da inclusão produtiva com a sustentabilidade. A Semana da Evidência vai continuar acontecendo, então nós temos um calendário de eventos aqui, eu vou mandar no chat para quem quiser ver, tem de diversos temas, então se tiverem algum que interessa também, fica o nosso convite para vocês continuarem participando. E queria agradecer mesmo, desejar uma ótima semana a todos, e manter esse canal aberto. Se precisarem também, a gente troca contato. Se precisarem de contato de qualquer participante aqui, entre em contato com Veredas também, que a gente mantém esse canal aberto, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigado, tchau. viu? Obrigado, Obrigada, gente. pessoal. Obrigada para todo mundo. Obrigado. Quer você